Boa noite, meus queridos. Hoje o tema é Jesus, o amigo das crianças. Venha comigo, participe comigo dessa live, porque estamos num momento muito importante. Temos eleições nacionais para os conselheiros, os nossos conselheiros aqui, tutelares de Casa Branca e de todas as cidades. O alvo é que se tenha pelo menos um conselho para cada 100 mil habitantes. Tem muitas cidades que têm mais do que 100 mil habitantes e elas não possuem o número suficiente de conselhos tutelares para ajudar. Estou vendo aqui o Lucas. O Lucas é um dos candidatos aqui em Casa Branca ao conselho tutelar. Lucas, amigo da gente, pessoa competente, menino muito querido, é um dos nossos candidatos. Um abraço, Lucas, Deus abençoe, viu? Lucas Arcuri. Então, esse é o tema de hoje, tá? O tema é sobre Jesus, o amigo das crianças, que é um tema que está na moda. É um tema extremamente importante. Foi cristalizado na ONU, através daquela Convenção sobre Direitos da Criança, em 1989. Depois isso foi trazido para o Brasil, em 1990, pela aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o nosso ECA, e depois isso passa a fazer parte da nossa cultura. Hoje temos conselhos tutelares no Brasil todo, e é uma demanda extremamente importante. Vamos falar sobre esse assunto hoje, tá? Isso é muito bom, porque Jesus priorizou as crianças. Eu vou falar um pouquinho em Mateus capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 14, e depois 19, do 13 ao 15. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra ela para você acompanhar a palavra de hoje. É um assunto muito bom. Oi, Daniela, você está bem, Daniela? Vocês vão ter aí em Vargem Grande também as suas eleições, né, no domingo, para os conselheiros tutelares aí de Vargem. Estou vendo a Gorete lá de Natal, vai ter também eleição lá. Eu quero pedir que vocês participem, escolham os candidatos, coloquem as pessoas certas. É extremamente importante, porque essas pessoas vão cuidar das nossas crianças. Eles não são polícia, mas eles têm autonomia para a aplicação do ECA na vida das crianças da nossa cidade. Então é importante que pessoas boas estejam ali participando desse processo. É um cargo pago, subsidiado, né, pelo governo, mas precisamos ter pessoas bastante competentes e sérias, pessoas responsáveis que poderão ajudar as famílias, as crianças. Tem algumas limitações, supervisionado pelo Ministério Público, e o Conselho Tutelar exerce uma função importantíssima dentro da nossa cidade. Eu já tenho pedido para muitos amigos para participarem. Eu peço que você se esforce para ir lá agora no domingo, dia 1º, participar da votação. Escolha as pessoas certas para que a sua cidade seja beneficiada por esse tipo de pessoa envolvida com o Conselho Tutelar. Tá bom? Bem, nós vamos dar início, né, ao nosso momento juntos, cantando apenas a doxologia. E aí depois nós vamos orar e começar ao Lucas aí. Deus abençoe, Lucas. Vamos então cantar a doxologia e depois dar início à nossa reunião de hoje, tá? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18. O tema é Jesus, o amigo das crianças. Jesus ama as crianças. O cristianismo sempre deu ênfase ao cuidado das crianças. E é a influência do cristianismo na cultura ocidental que fortalece cada vez mais essa visão do cuidado pelas crianças. Eu vou mostrar por quê. A Deus Supremo, Criador, vós, anjos e homens, dai louvor. A Deus, o Filho, a Deus, o Pai,
a Deus, Espírito, glória dai. Amém. Amém. Nós vamos orar agora, e especialmente pelas pessoas que foram atingidas por essas chuvas, esses ventos, né? Nossas casas foram atingidas, a minha mesmo foi atingida, a da minha mãe, o meu vizinho, que é o Marcos, todos, né, foram afetados aí por essa ventania, essa chuva. Vamos orar especialmente por aqueles que estão passando necessidade, né? Tem pessoas desaparecidas. Vamos orar então por esse momento e também pelo momento da eleição do Conselho Tutelar, tá bem? Me acompanhe em oração. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos na Tua presença, buscando a Tua face, o Teu ensino, para que nós possamos viver de acordo com o Teu agrado. Obrigado, Pai, por essa hora, esse momento juntos, que o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações. Te peço especificamente pelos que foram atingidos por esses vendavais, tanto no sul como aqui na nossa região, ontem e hoje, que o Senhor possa estar curando, abençoando, suprindo as necessidades. Estou vendo que muitas cidades estão sem energia, muita gente perdeu a casa, teve danos na sua residência. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas que foram vitimadas por essa chuva, por essa tempestade. Peço também, Senhor, por esse momento específico, quando as nossas cidades estarão reunidas, buscando a Tua direção para a eleição municipal dos conselheiros tutelares. Uma entidade tão importante para a nossa cidade, que precisa ter pessoas boas envolvidas. Então pedimos que o Senhor mova os corações, que o Senhor inspire pessoas e que elas possam comparecer como voluntárias para participarem de um dever cívico, não apenas por amizade, mas por consciência, para que as nossas cidades sejam bem cuidadas na infância e juventude através dos nossos conselhos e conselheiros. Obrigado, Senhor, por essa hora. Pedimos a Tua bênção mais uma vez por esse momento de reflexão. Pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Amém. Muito bem, queridos. O tema hoje é Jesus, o amigo das crianças. Como eu disse, o cristianismo tem se preocupado muito com as crianças, com a infância. No Velho Testamento, o judaísmo dava grande ênfase ao ensino das crianças. Não só dentro de casa, Deuteronômio capítulo 8, fala que os pais tinham que ensinar as crianças, assentado em sua casa, ao levantar, ao deitar e ao caminhar com elas. Era um processo constante. As crianças também eram levadas para as sinagogas, que eram escolas, e ali eles aprendiam a lei. A lei era para eles também a Constituição. Então estavam sendo formados tanto em como agradar a Deus, mas também como obedecer às leis. Então era uma preocupação muito grande do judaísmo, o ensino das crianças. Essa preocupação continuou e o cristianismo fortaleceu essa ideia. Inclusive nós sabemos, e eu vou dizer isso aí como um fato histórico, que em 1844 um homem chamado Roberto Raikes, na Inglaterra, deu início a uma escola. Por quê? Escola chamada Escola Dominical. Por quê? Porque ele observava que aquelas crianças que trabalhavam nas fábricas por 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia, só folgavam no domingo. E essas crianças não tinham acesso à escola como os ricos, os filhos dos burgueses tinham. Então era uma educação elitizada. O que fez Roberto Raikes? Deu início a uma escola chamada Escola Dominical. E com essa escola, ele trouxe milhares de crianças para o aprendizado de matemática, de história e também da língua inglesa e também de religião. Era uma escola
que funcionava aos domingos porque era o único dia de folga daquelas crianças, que eram abandonadas pela sociedade, não aprendiam nada, eram analfabetas. E Roberto Raix, dentro da igreja, deu início a esse grande movimento para a educação infantil. Foi através desse movimento das escolas. Olha a Jéssica aí, a Jéssica Paulino. A Jéssica também é uma candidata aqui em Casa Branca ao Conselho Tutelar. Deus te abençoe, Jéssica. Estamos orando por você também, tá? Então vejam, Roberto Raix, que deu início a essa escola que funcionava aos domingos para ajudar as crianças, filhos dos operários que trabalhavam durante toda a semana na fábrica a estudar, aprender a língua, aprender a aritmética e história, e além disso aprendiam um pouco então da Bíblia. Foi através de Roberto Raix e suas escolas dominicais que a educação pública passou a ser obrigatória naqueles países. Aquela ideia de educação universal, não só os filhos dos ricos, mas os filhos dos pobres têm que ter acesso à educação. E foi através das escolas dominicais de Roberto Raix, que invadiram a Europa e foram para os Estados Unidos. Essas escolas se transformaram no que hoje nós temos, o ensino público gratuito, universal, obrigatório para todas as nossas crianças. Para vocês verem como que a igreja tem uma parcela de responsabilidade, e temos que elogiar a ação da igreja em relação a todo esse processo educacional. Não estou falando da igreja protestante, porque o Roberto Raix era protestante, mas também os conventos, as igrejas católicas, todos envolviam o ensino e o cuidado das crianças. Isso é maravilhoso e nós temos que elogiar o cristianismo por esse tipo de atitude. Não foi só na Europa e nos Estados Unidos. Isso veio para o Brasil, foi para a Ásia, foi para a África. A educação passou a ser um grande método de trabalho das missões cristãs, não só das pessoas nas tribos e nas cidades, mas também até entre os indígenas. Todos nós conhecemos o trabalho dos jesuítas aqui no Brasil e no Paraguai, nas missões jesuíticas, ensinando os indígenas. Então, temos que dar crédito ao trabalho e à visão da igreja. E nós que estamos agora participando desse processo eleitoral, eu queria falar um pouquinho, porque nós também fomos influenciados por tudo, a sociedade foi influenciada por todo esse processo cristão dentro da sociedade. Muito bem, essa preocupação com as crianças que aconteceu em 1844, século XIX, já tinha acontecido antes, como eu falei, tanto no Velho Testamento como na história da igreja toda. Esse processo foi transformando a sociedade, que cresceu em conscientização do cuidado das crianças. Foi em 1989 que a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou a chamada Convenção sobre os Direitos da Criança. E nessa convenção, a ONU estabeleceu alguns direitos. Isso é importante porque as crianças passaram a ser vistas como objeto de direito. Enquanto as crianças eram apenas vistas antes como participantes das famílias, apenas os pais responsáveis, e aí a cultura e a condição econômica de cada um e tal, passou a ser a criança vista como um ser objeto de direitos particulares. Nós temos que cuidar das crianças. Elas, como classe social, como categoria social, precisam receber a atenção. Então vejam, a atenção do Estado. Então o que eles convencionaram nessa grande convenção, que é chamada de CDC 1989? O direito à moradia, o direito à alimentação, a criança tem direito à saúde, tudo isso precisa ser atendido e garantido. Direito ao desenvolvimento estimulado, não é o desenvolvimento aleatório, é estimulado. Temos que ter
estruturas educacionais que levem a criança a brincar, a ser educada, a ter curiosidade, olha que interessante, a ter informação, acesso à informação. As crianças tinham que ter liberdade de pensamento e também incluíram ali a liberdade de religião, liberdade religiosa para as crianças. Isso é importante. O respeito à formação religiosa. Inclusive, as escolas públicas hoje, por força de lei, têm direito e poder de ensinar religião. Isso aí está na lei. Então vejam, em terceiro lugar, a criança hoje, por causa dessa convenção, né, sobre os direitos da criança da ONU, de 1989, as crianças têm direito à proteção contra abuso sexual, contra maus tratos, contra tortura, contra exploração econômica, o trabalho escravo. As crianças precisam ser protegidas de conflitos de guerra e conflitos armados. O trabalho infantil, a discriminação, tudo isso faz parte dessa convenção da ONU. A criança tem o direito de participar das decisões que possam afetá-las e afetar a sua comunidade. As crianças podem e devem ser consultadas. Então, tudo isso faz parte de uma conscientização social que foi aos poucos crescendo. Eu já dei aqui o exemplo de Roberto Reis, como a educação universal sendo fruto de uma preocupação protestante com relação à educação dos filhos. O protestantismo sempre foi campeão na sua preocupação de formação dos seus membros, daqueles que participam da sua comunidade. Esse entendimento lá da ONU veio para o Brasil, lá em 1989. Aqui no Brasil, 1990. Um ano depois, estávamos aqui recebendo o ECA, aprovando o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é o ECA? O ECA é uma legislação criada para complementar um artigo da Constituição, que é o 227 da Constituição Federal. E aqui o ECA coloca as crianças como sujeitos de direito. Elas têm o direito de serem tratados como pessoas. Olha, nós podemos dizer que desde o feto, essa discussão toda sobre aborto é uma coisa tão absurda, porque a própria legislação proíbe e protege a criança desde a concepção. E aí você começa a ter uma discussão enorme para liberar até 12 semanas a morte de crianças. É uma coisa assim impensável, mas nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. É liberação de maconha, liberação de aborto, liberação de uma série de coisas, e nós, como sociedade, precisamos tomar consciência do que está acontecendo. Então, os nossos conselhos tutelares são extremamente importantes como agentes de mudança e de conscientização da sociedade. A criança, pelo ECA, é sujeito de direito, em condição e necessidade de se desenvolver integralmente. A criança deve ser protegida integralmente, em toda a sua personalidade, seu corpo, as suas ideias, sua mente, as suas emoções. A proteção integral e prioritária da criança. O ECA zela pelas crianças e adolescentes. E o Conselho Tutelar visa exatamente isso. Aplicar esses princípios do ECA na nossa sociedade. O que envolve? Vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade da criança, respeito à criança, convivência familiar, a prioridade para se deixar a criança dentro de uma casa, especialmente com os pais, pai e mãe, e habitando em família. Então é importante, o Conselho Tutelar é que supervisiona todas essas questões, aplicando o ECA na nossa sociedade. Muito bem, os conselhos tutelares foram criados em 1990 por causa do ECA. O ECA trouxe os conselhos
tutelares, do artigo 95 até o 136, lá do ECA, você vai ouvir sobre os conselhos tutelares. E eles começaram engatinhando lá em 1990, mas por muito tempo tiveram problemas com o Ministério Público, dificuldade de adequação da legislação, como sustentar, como ter estrutura, como é que nós vamos colocar essas pessoas num determinado local, se terão veículo próprio ou não, e assim vai, cada prefeitura trabalhando com o seu conselho tutelar. Muitos prefeitos no início nem davam muito valor a esse trabalho, mas hoje a conscientização é muito grande. E cerca de 95% das cidades brasileiras irão agora, no domingo, dia 1º, votar para ter os seus conselheiros tutelares que vão agir na sua cidade. Os conselhos tutelares são de extrema importância e eles cristalizam algumas ideias que são cristãs. Porque o cristianismo prioriza as crianças, ama as crianças. E é isso que eu quero falar aqui hoje. Porque o grande risco desse processo todo é a secularização total do cuidado da criança. Ou seja, a exclusão da fé, a exclusão do cristianismo desse cuidado das crianças. E aí nós podemos conduzir as crianças para lugares que nós não queremos. Não é isso? Então vamos ver o que é que Jesus fala, porque Jesus eu estou apresentando hoje aqui como amigo das crianças. Jesus é o amigo das crianças. E eu escolhi o texto de Mateus 18 porque fala sobre esse assunto. Jesus como amigo das crianças. Então estamos falando sobre a infância e juventude, a preocupação que a sociedade tem que ter e também a preocupação que Jesus teve. Essa preocupação de Jesus germinou toda uma consciência cristã para o cuidado das nossas crianças. Temos que, como Jesus, ser amigos das nossas crianças. Não só das crianças que estão dentro da nossa casa. Crianças do nosso vizinho, crianças do nosso bairro, crianças da nossa cidade, crianças do nosso Brasil. É o futuro, queridos. Temos que amar as crianças que Deus coloca na nossa vida. Muito bem, Jesus, aqui em Mateus capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 5, ele discute a questão de quem é o maior no reino dos céus. Então os discípulos estão brigando, estão conversando, quem é o maior, quem é o maior, o que Jesus faz? Pega uma criança, coloca no colo, bota no meio dos discípulos e diz, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem não se fizer como uma criança que está aqui agora, como esta criança, não pode entrar no reino dos céus. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se vocês não tiverem atitude de arrependimento de uma criança, e se vocês não adquirirem as características infantis de uma fé sincera, de uma atitude positiva para com a vida, vocês não poderão entrar no reino dos céus. E ele vai além, ele diz assim, e quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Ou seja, o tratamento que você dá à criança reflete a sua fé no Senhor Jesus. Olha que expressão fantástica que Jesus traz para a nossa reflexão. Temos que nos preocupar com as nossas crianças. Há uma infinidade de igrejas que têm as suas creches, as suas escolas, igrejas que ajudam as crianças, socorrem as crianças, escolas chamadas escolas bíblicas de férias, escolas dominicais. Nós acolhemos as crianças, ajudamos as crianças, os pais ensinam as crianças. Isso é histórico, está na história da igreja, ajudando as pessoas a cuidarem das suas crianças. A igreja tem feito isso.
porque Jesus deu exemplo. Jesus era uma pessoa que se preocupava com as crianças. Jesus vai além. No versículo 4, ele vai além. Ele diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha o que Jesus fala: se alguém de vocês fizer tropeçar, prejudicar, traumatizar, abusar de uma dessas crianças que creem em mim, que tem direito a ter direito de ter acesso ao reino de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a mim, conhecer o seu Criador, conhecer a Deus. Se alguém participar da vida de uma criança, prejudicando a sua vida, melhor seria que se colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no mar, porque eu vou perseguir aqueles que prejudicarem as nossas crianças. No versículo 7 ele começa: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daquele por quem o escândalo acontecer. Então veja, se você, com uma pessoa que tem agido contra a infância e juventude, alguém que não tem sido exemplo, não tem amado, não tem cuidado da criança, você atrai a ira de Deus sobre a sua vida. O texto diz assim: olha, se a tua mão te faz tropeçar ou o teu pé, corta a mão, corta o pé. É claro que ele não está falando literalmente, mas está dizendo: seja radical, mude o seu comportamento. Você está influenciando essa criança para viver de modo errado, você está prejudicando a criança, está fazendo a criança tropeçar, prejudicando emocionalmente essa criança. No versículo 9 ele fala: então, se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca os teus olhos, porque é melhor você entrar no céu sem um pé, sem uma mão, sem os olhos, do que com o olho, com a mão e com o pé, você ser lançado no inferno. Cuidado com o tratamento que você tem dado para as nossas crianças. Aí no versículo 10, Jesus fala assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, não trate as crianças com desprezo, com desamor, com displicência. Discipline, cuide, ame, trate bem das crianças. As crianças têm anjos ao lado delas, protegendo-as. O texto fala sobre isso, porque eu vos afirmo que os anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste e está vendo tudo isso. Aí ele complementa o texto falando sobre a necessidade de cuidar das crianças. O pastor de crianças, eu como pastor, passei a vida cuidando de crianças nas minhas igrejas, dos meus projetos sociais, 2 escolas no Rio Grande do Norte. Que coisa mais linda, a Gorete está aqui, ela sabe disso. 2 escolas que nós criamos em parceria com uma organização cristã para cuidar das crianças. Uma delas existe até hoje, a escola, o projeto social lá das Quintas, Crescendo com Deus. Está lá escola, parquinho, assistência odontológica, professores, merenda, tudo acontecendo para benefício das crianças de um bairro da cidade. Eu vivi isso. A minha vida foi cuidar de crianças, não só de dentro da igreja, como de fora, como esse exemplo que eu estou acabando de dar. Muito bem, precisamos cuidar das nossas crianças. Quando uma delas se extravia, entra pela criminalidade, entra pelo mundo das drogas, é importante que a igreja, é importante que o poder público, é importante que os conselhos tutelares participem desse processo e ajudem o governo a cuidar das crianças, porque não é fácil ajudar as famílias a cuidar das suas crianças. É extremamente importante que nós nos engajemos nessa luta pelas nossas crianças, porque essas crianças são o nosso futuro. Assim, pois, olha o que diz o versículo 14: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste
que pereça um só destes pequeninos. Deus quer que nós cuidemos das nossas crianças. E para fechar, eu vou saltar para o capítulo 19, quando Jesus fala novamente das crianças. Já estamos encerrando. 26 minutos. Mais um pouquinho nós vamos concluir. Olha o que diz. Jesus abençoa as crianças. Olha o texto. Mateus 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas sabe quem estava contra aquilo? Os discípulos de Cristo. Diz assim, mas os discípulos os repreendiam. Talvez os pais trazendo as crianças para Jesus abençoar, e os discípulos não queriam que as crianças ficassem próximas de Jesus. Mas Jesus, olha o texto, o que Jesus fez. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, deixem as crianças perto de mim. Não os impeçais, não os embaraceis de vir a mim. Não impeça que eles venham a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E aqui Jesus fala que ele vai impor as mãos, orar por elas e depois se retirar. Mas vejam, ele está dizendo que as crianças, têm todos esses direitos que nós descrevemos, tanto na Convenção sobre o Direito da Criança, tanto no ECA, como também no procedimento dos conselhos tutelares. As crianças têm sim direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária. Elas têm esses direitos, mas elas têm também direito de ter acesso ao reino dos céus. É o que Jesus falou. Então precisamos conduzir as nossas crianças para terem um encontro com Deus, para terem uma experiência com Jesus, para terem um conhecimento da palavra. Infelizmente, o secularismo tem tomado conta das nossas igrejas, da nossa sociedade, tem tomado conta das nossas instituições. E o que acontece? Excluímos Deus, tiramos as crianças do acesso ao reino, não ensinamos as crianças, elas não conhecem o temor de Deus, não conhecem a palavra, não conhecem o evangelho, não têm tido uma experiência com Deus, e assim a televisão passa a ser o seu professor, as más companhias da escola, os amigos da rua, as más influências passam a ser os grandes professores, influenciadores dos nossos adolescentes e jovens, os grandes influencers da internet, que vêm com ideias completamente esdrúxulas, completamente fora do ensino da palavra, e nós estamos entregando as crianças para o erro. Eu quero fazer uma citação aqui a um dos deuses, a um dos ídolos do Velho Testamento, o deus Moloque. A Bíblia fala que muitas culturas cultuavam a Moloque. O que era o deus Moloque? O culto a Moloque consistia de pegar o primogênito, o primeiro nascido numa família, e levar essa criança àquele braço incandescente daquele ídolo, que era um rosto de sapo. Ele tinha uma barriga furada, ali virava uma fornalha, colocavam fogo naquele ídolo de bronze, de ferro, e a criança era levada, e o primogênito era levado e depositado nos braços incandescentes de Moloque. E o culto a Moloque era caracterizado por um sacrifício das nossas crianças sem derramar uma lágrima, sem franzir o rosto, uma entrega indiferente para que aquela criança fosse fritada nos braços de Moloque. Esse era o culto a Moloque. Estude sobre Moloque e você vai ver o que era esse culto. Uma coisa nojenta, uma coisa indecente que aconteceu no meio de Israel e também daquelas culturas. E Deus reprovava essa atitude, essa entrega dos primogênitos sem nenhuma emoção, para que eles morressem nos braços incandescentes daquela estátua que estava com fogo no meio do seu interior. Então,
Infelizmente, muitos dos nossos pais estão fazendo simplesmente isso. Não entregam a Moloque porque seria proibido, a pessoa ia para a cadeia. Mas estamos muitas vezes entregando os nossos filhos à morte, ao desconhecimento, à ignorância do reino dos céus. E Jesus falou com clareza: elas têm o direito ao reino. Ai daquele que impedir, que causar tropeço para a criança. Ai daquele que atrapalhar a vida de uma criança. Todos serão responsabilizados. Então veja, temos agora no domingo eleição para conselheiros tutelares. O que eu peço? Que você participe, escolha pessoas boas e vá votar. É voluntário, ninguém é obrigado, não é como uma eleição municipal, estadual, federal, não somos cobrados, mas ficamos de fora e deixamos isso acontecer sem nenhuma preocupação. Precisamos nos envolver com as nossas escolas, com os nossos conselhos tutelares, ajudar, abençoar, auxiliar, quanto possível, a todos esses que de alguma forma estão envolvidos com as nossas crianças. E nós pais, muito mais ainda, porque nós somos os primeiros responsáveis pelos filhos que nós trazemos ao mundo. Jesus, o amigo das crianças, você seja também um amigo das crianças. Que todos que vão participar desse processo eleitoral, que sintam a direção de Deus, vejam como podem ajudar e sejam uma bênção na vida da sua cidade. Eu sei que muitos dos candidatos são evangélicos, são cristãos sinceros, que eles possam abençoar a vida da cidade participando dos nossos conselhos tutelares. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Eu sou grato a Deus por termos esse grupo grande aqui hoje. Nós vamos encerrar o nosso momento juntos, o tempo já esgotou e nós vamos então terminar. Obrigado pela presença de todos aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra, pelo trabalho incessante, sacrificial do cristianismo em função das nossas crianças. Que a nossa sociedade possa dar valor a toda essa tradição e abençoar as nossas crianças, através dos conselhos tutelares, através das escolas, através das creches, através das nossas famílias. Te adoramos, te bendizemos e te buscamos, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice e assim encerrar o nosso momento juntos. Cante comigo. Amém, amém, amém. Oi, Dona Eunice. Olha a Cleusa Bastos aí. Estou vendo suas publicações, Cleusa. Deus abençoe a Estela também, viu? Amém, amém. Nesse próximo domingo, dia 1º de outubro, vamos todos participar das eleições do nosso Conselho Tutelar. Estou vendo a Jéssica aqui. Deus te abençoe, Jéssica. Que Deus dirija as pessoas certas, que vocês vençam essas eleições para benefício das nossas crianças. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Na próxima quinta-feira estaremos de volta no mesmo horário. Lucas, Deus te abençoe, Lucas. Que você seja bem sucedido nessas eleições também. Um forte abraço. A Estela aí, da Cleusa. Estela também, né, Cleusa? Forte abraço, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus.